Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês. E estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina de Resistência dos Materiais 1. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E essa é a nossa aula 5 de Resistência dos Materiais 1, beleza? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo do capítulo 6 do livro Resistência dos Materiais do Ribler, certo? Então, hoje a gente vai dar início a esse capítulo 6, que fala exatamente sobre o fenômeno da flexão. Beleza? Então, como é de praxe, como é costumeiro da gente, né, nessas aulas, nós vamos iniciar a aula falando primeiro sobre as nossas regrinhas de conduta, certo? Antes de começar a falar sobre as regras de conduta, eu quero falar para vocês que hoje, nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês esse conteúdo aqui de flexão e no final da aula nós vamos resolver algumas questões, alguns exercícios abordando esse conteúdo, beleza? Então vamos começar. Vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá. Essa é a nossa aula 5, né? Essa nossa aula 5 a gente vai falar sobre flexão, que é o capítulo 6 do Ribler, beleza? Antes de iniciar, vamos falar sobre as nossas regrinhas de conduta, né? Vamos enfatizar mais uma vez a importância de seguirmos essas nossas regrinhas aqui, né? Certo? Então, para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar essas nossas regrinhas de conduta, beleza? Lembrando mais uma vez que essas nossas aulas virtuais, elas são aulas virtuais assíncronas, certo? Então, portanto, elas não são aulas ao vivo, elas são aulas gravadas. E o primeiro ponto em relação a essas regras de conduta é que vocês tenham bastante cuidado e cautela na hora de escolher um ambiente para que vocês tenham acesso a essas videoaulas que eu estou disponibilizando para vocês, certo? Então, o ideal é que vocês procurem um local na casa de vocês que seja o mais apropriado possível, certo? Separado de outras pessoas e das atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês. Então, o objetivo disso é que vocês tenham acesso a esse conteúdo e que esse acesso de vocês a esse conteúdo seja feito da maneira mais clara possível e melhor possível e que vocês tenham o máximo de atenção nas nossas aulas, certo? E um outro ponto importante é a questão do compartilhamento dessas informações, certo? Então, mais uma vez, quero falar para vocês que é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto ou documento contido nessas nossas aulas em qualquer meio eletrônico. E também é proibido criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos nessa exposição, certo? Então isso daqui vale tanto para aulas gravadas, aulas assíncronas, quanto para aulas ao vivo ou reuniões entre todos nós, né? Certo? Então, mais uma vez, lembrando que a nossa sala de aula virtual, ela nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial. E, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que vai rege, né, na verdade, toda essa dinâmica, tanto de aula presencial quanto de aula virtual. Ao ter acesso à aula virtual, quer seja ela síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE,
como no âmbito civil e criminal. Beleza, pessoal. Então, o que é que nós vamos ver na aula de hoje? Aqui eu fiz um índicezinho mostrando todos os tópicos do nosso capítulo 6, certo? O nosso capítulo 6, que ele é um capítulo relativamente extenso, certo? Então a gente não vai conseguir abordar todo o capítulo 6 apenas em uma aula, certo? O nosso capítulo 6, que trata de flexão, primeiramente eu vou fazer uma introdução a respeito dos conceitos de flexão. Vou apresentar para vocês em seguida as hipóteses básicas que utilizamos para estudar esse fenômeno da flexão. Vou explicar para vocês o fenômeno da deformação e a fórmula da deformação. Em seguida, apresentar a fórmula da flexão. Logo depois de apresentar a fórmula da flexão, mais na frente a gente vai ver como é que a gente faz para estudar e entender essa flexão assimétrica e, por último, vamos estudar vigas compostas, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ver esses 4 tópicos aqui, certo? A gente vai ver a parte de introdução, hipóteses básicas, deformação e fórmula da flexão. A partir da próxima aula é que a gente vai ver flexão assimétrica e, em seguida, vigas compostas, certo? Então, pessoal, serão apresentadas aqui as deformações que ocorrem em vigas prismáticas, certo? Ou seja, vigas de seção constante. As vigas que vamos estudar aqui, além de elas serem prismáticas, elas também são feitas de material homogêneo, certo? Elas são feitas de material homogêneo quando elas estão submetidas à flexão, certo? Então é outra consideração que nós vamos fazer aqui. E essa nossa discussão ela será limitada a vigas também com seção transversal simétrica em relação a pelo menos um eixo, certo? Então, para o nosso estudo aqui de vigas submetidas à flexão, a seção transversal dessas vigas elas vão ter pelo menos um eixo de simetria, certo? Então aqui do lado a gente tem o exemplo de uma vigazinha com um eixo de simetria. No caso aqui, o nosso eixo de simetria é o eixo Y, certo? Então aqui a gente percebe claramente que, no sentido de Z, a nossa vigazinha de seção oval aqui, ela não vai ter simetria, certo? Então aqui nesse caso, ela vai ter simetria apenas em relação a Y, certo? E aqui eu deixei nessa figurinha bastante enfatizado aqui para vocês, para ficar bem claro que essa superfíciezinha cortada aqui pelo nosso eixo Z, a gente chama de superfície neutra, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa essa nomenclatura de superfície neutra. E aqui a gente tem o nosso eixo longitudinal X, certo? Bem, vamos começar falando sobre as nossas hipóteses básicas, certo? Aqui a gente tem a nossa viga na posição indeformada e aqui a nossa vigazinha na posição deformada, submetido a uma flexão pura, ou seja, submetido a um esforço de momento fletor, certo? Então a primeira hipótese que a gente vai considerar no estudo de viga submetida à flexão é que todas as seções transversais da nossa viga elas vão permanecer planas e perpendiculares ao eixo longitudinal durante a deformação, certo? Então, significa dizer que todas essas seçõezinhas aqui, ó, todas essas seçõezinhas de retas verticais, elas vão permanecer retas e sempre perpendiculares às nossas retas horizontais ou longitudinais, certo? Então, quando a gente aplicar esse momento fletor aqui, que é a flexão na nossa viga, o que é que vai acontecer? Essas retas horizontais, que são as retas longitudinais, elas vão se curvar, certo? Elas vão ficar curvadas e as retas verticais elas vão permanecer planas e perpendiculares a essas retazinhas curvadas horizontais aqui, certo? Então esse é a primeira hipótese para analisar o estudo de flexão em vigas, certo? Então
Apesar dessas retas verticais permanecerem planas e perpendiculares, elas vão girar em relação a esse plano aqui, certo? Em relação a esse plano aqui, elas vão girar, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vou só fazer um desenhozinho rápido aqui, só para vocês entenderem. Essas retazinhas longitudinais, que são as retas horizontais, elas vão ter esse comportamento aqui, certo? Nossa viga vai acontecer isso daqui. E as retas longitudinais, elas vão ter esse comportamento aqui, ó, certo? E as retas verticais? As retas verticais vão acontecer isso daqui. Exatamente no meio, a gente vai ter a reta transversal retinha aqui, né? Certo? Perpendicular às retas longitudinais. E à medida que a gente vai se afastando aqui do centro da nossa viga, as retas transversais elas vão girando, certo? Elas vão girando. Então elas vão ficando inclinadas. Mas sempre mantendo-se planas e sempre mantendo-se perpendiculares às nossas retas longitudinais ou horizontais, certo? Beleza? Então é isso que acontece quando a gente tem a aplicação de um momento fletor na nossa viga, certo? Então é isso que acontece, beleza? Então essa é a nossa primeira hipótese, beleza? A nossa segunda hipótese é que o eixo longitudinal X ele vai estar localizado na superfície neutra da nossa seção transversal. Portanto, não sofre qualquer mudança de comprimento. Então, significa dizer que essa retazinha localizada aqui nessa superfície neutra, que é o nosso eixo longitudinal, ele não vai sofrer nem contração e nem dilatação, certo? Então, as retas que passam nessa nossa superfície neutra aqui, elas vão permanecer com o mesmo comprimento, mesmo após a aplicação desse nosso momento fletor. E a outra hipótese é que as deformações na seção transversal elas vão ser desprezadas, certo? Então essa deformaçãozinha na seção transversal, tanto na parte superior quanto na parte inferior, ela vai ser desprezada, certo? Beleza? Agora vamos estudar a nossa vigazinha. Beleza? Então aqui a gente tem a nossa vigazinha na posição indeformada e aqui embaixo a gente tem a nossa viga na posição deformada, certo? Aqui embaixo a gente tem a aplicação do nosso momento fletor na nossa viga, certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma análise, um estudo de uma fatia da nossa viga. Certo? A gente vai analisar uma fatia de largura ΔX da nossa viga. A gente vai analisar essa fatia tanto na configuração indeformada quanto na configuração deformada. Certo? Pronto. Então, o que é que a gente vai ter aqui, galera? O que é que vai estar acontecendo aqui? Aqui a gente tem a nossa fatiazinha na configuração indeformada. E aqui a gente tem a nossa mesma fatia, localizada no mesmo ponto, certo? Da nossa viga, mas com o nosso elemento sendo deformado, certo? Então, o que é que acontece aqui? Bem, sim, aqui, só para enfatizar, o nosso eixo longitudinal está passando nessa alturazinha aqui, certo? Aqui é o nosso eixo longitudinal. A nossa fatiazinha ela vai ter uma largurazinha ΔX, tanto aqui como aqui, certo? Então, como ela vai ter uma largurazinha ΔX no eixo longitudinal, como esse eixo longitudinal ele não vai sofrer nem contração e nem dilatação, ele vai permanecer com essa medida ΔX no nosso eixo longitudinal, certo? Então, percebam que na configuração indeformada, se a gente pegar um ΔSzinho aqui a uma determinada distância y do nosso eixo longitudinal,
esse nosso ΔS ele vai permanecer com o comprimentozinho ΔX. Na posição indeformada, o nosso ΔS ele permanece com o comprimento ΔX. Diferentemente da configuração deformada. Na configuração deformada, se a gente pegar um ΔS a uma distância y do nosso eixo longitudinal, a gente vai perceber que esse ΔS ele vai sofrer uma leve contração. Então, o nosso ΔS ele vai deixar de ter uma medida de ΔX e vai passar a ter um comprimentozinho ΔS', certo? Então, quanto é que vai ser esse nosso ΔS'? Então, vamos para cá. O nosso ΔS, na configuração indeformada, ele vai permanecer valendo ΔX, e esse nosso ΔX ele vai ser igual ao raio de curvatura multiplicado pelo ângulo de deformação Δθ, certo? Então, olhando para cá na posição deformada, o nosso ΔX ele vai ser igual ao raio de curvatura ρ multiplicado por essa deformaçãozinha angular aqui, Δθ, certo? Já no caso do ΔS', a nossa medida ela não vai mais ser ΔX, né? O nosso ΔS' ele vai ser igual ao raio de curvatura do nosso ponto O' até a posição ΔS', onde esse nosso raio de curvatura ele vai ser igual a ρ menos y. Vai ser igual a ρ menos y, certo? Então, o nosso ΔS' ele vai ser igual a ρ menos y multiplicado pelo nosso ângulo de deformação aqui. Então, nosso ângulo de deformação ele é o mesmo, né? Δθ, sendo que agora o nosso raio de curvatura, em vez de ser ρ, ele vai ser igual a ρ menos y. Beleza? Então, com isso, a gente consegue calcular a nossa deformação longitudinal ε. Essa nossa deformação longitudinal ε, a gente já viu que essa nossa deformação ela é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Aqui no nosso caso vai ser igual a ΔS' menos ΔS dividido por ΔS. O nosso ΔS' vai ser igual a ρ menos y multiplicado por Δθ, e o nosso ΔS vai ser igual a ρ vezes Δθ. Então, com isso, a gente consegue calcular o valor da nossa deformação longitudinal ε, que vai ser igual a ρ menos y vezes Δθ menos ρ vezes Δθ dividido por ρ vezes Δθ. Beleza? Então, aqui vai cortar Δθ, né? Corta Δθ. E vai ficar ρ menos y mais ρ dividido por ρ. Então, com isso, nós vamos ter que a nossa deformação longitudinal vai ser igual a menos y, né? Que é a posição do nosso ΔS, dividido pelo raio de curvatura ρ. Certo? Isso daqui a gente também pode representar por menos y vezes k, onde k é o que a gente chama de curvatura. O k é o que a gente chama de curvatura e o ρ é o que a gente chama de raio de curvatura. O nosso k, ele vale 1 sobre ρ, certo? Então aqui quando a gente vai calcular as deformações, a gente pode calcular em função do raio de curvatura ou em função da própria curvatura, que é igual a 1 sobre o raio de curvatura. Beleza? Então, pessoal, só concluindo aqui, né? A nossa deformação longitudinal ela vai depender da localização y na seção transversal, né? Vai depender da nossa localização y aqui, e do nosso raio de curvatura ρ da viga naquele ponto. Então, a deformação normal longitudinal ela vai variar linearmente ao longo da seção, certo? Então, no eixo longitudinal, a nossa deformação vai ser igual a zero, e essa deformação ela vai aumentando à medida que a gente se distancia desse nosso eixo longitudinal. E essa variação ela vai ser uma variação linear. Então, a nossa deformação vai ser igual a menos y sobre ρ, né, que eu já mostrei. E a nossa deformação máxima vai ocorrer na fibra mais externa da nossa seção transversal.
à medida que a gente se distancia do nosso eixo longitudinal, a gente vai ter um y maior. Como a gente vai ter um y maior, a gente vai ter uma deformação maior. Então, a nossa deformação máxima ela vai ser igual a menos c sobre ρ, onde c é a distância máxima em relação ao nosso eixo longitudinal. Beleza? Então, com isso, a gente encontra uma relação entre a deformação em qualquer ponto da seção e a deformação máxima, onde a deformação sobre a deformação máxima vai ser igual a menos y sobre c. Beleza? Então, agora, nós vamos deduzir a nossa fórmula da flexão, certo? Então, para deduzir a nossa fórmula da flexão, a gente primeiramente parte da nossa lei de Hooke. Lembrando que a nossa lei de Hooke ela vale para materiais com comportamento linear elástico. O que significa isso? Significa que, à medida que nós aumentamos o valor da tensão num material que obedece à lei de Hooke, essa deformação ela vai variando linearmente de acordo com essa tensão que está sendo aplicada, certo? Por isso que materiais com comportamento linear elástico têm um modo de elasticidade E constante, beleza? Então a nossa tensão vai ser igual ao modo de elasticidade E vezes a deformação epsilon. E a nossa deformação epsilon a gente já viu que vai ser igual a menos y vezes a curvatura. Beleza? Então, fazendo o equilíbrio de forças para esse nosso elemento aqui, a gente vai ter que o somatório das forças em relação ao eixo x deve ser igual a zero. E esse somatório nada mais é do que a integral de df, que deve ser igual a zero. A integral de df vai ser igual à integral da tensão vezes dA na área, e isso tudo deve ser igual a zero. A nossa tensão, a gente viu que a nossa tensão normal ela deve ser igual a menos o modo de elasticidade vezes y vezes o k. A gente simplesmente substitui aqui. E com isso a gente chega nessa expressãozinha aqui, certo? Nessa expressão, a integral de YdA na área deve ser igual a zero. Então, com isso, a gente tem que o nosso eixo neutro, que é esse nosso eixo Z aqui, ele vai passar obrigatoriamente pelo centroide da nossa seção. Então, para que a gente tenha o equilíbrio de forças, o nosso eixo neutro ele deve obrigatoriamente passar pelo centroide da nossa seção, certo? Que é exatamente o que diz essa formulazinha aqui. Lembrando que essa formulazinha aqui, se a gente pegar isso daqui e dividir pela integral de dA, a gente vai ter a posição y em relação ao centroide da nossa seção, certo? Então, como isso daqui tem que ser igual a zero, o nosso eixo neutro ele vai estar passando obrigatoriamente pelo centroide da nossa seção. Agora, pessoal, a gente vai aplicar o equilíbrio de momentos. Agora a gente vai aplicar o equilíbrio de momentos, certo? Então, o somatório dos momentos em relação ao nosso eixo Z deve ser igual a zero. Isso significa que o momento solicitante mais o momento resistente tem que ser igual a zero. Então, isso daqui a gente utiliza para encontrar uma relação entre o momento e a tensão que está sendo aplicada no na nossa viga, certo? Então, com isso a gente vai ter que M, que é o momento solicitante, mais a integral de ydf na área deve ser igual a zero. Passando isso daqui para a esquerda, a gente vai ter que menos a integral de ydf na área tem que ser igual ao momento solicitante. O nosso df a gente sabe que é igual a tensão vezes dA, substitui aqui. E substitui o valor da tensão aqui, que a gente sabe que é igual ao módulo de elasticidade, vezes a curvatura, vezes o y. Multiplicando tudo isso por y, a gente vai ter que o nosso momento vai ser igual
a integral do mod de elasticidade vezes a curvatura vezes o y ao quadrado dA. A gente sabe que o nosso mod de elasticidade é constante, a nossa curvatura é constante, tudo isso sai da integral. Então, o nosso momento vai ser igual a E vezes K, integral de A, y ao quadrado dA. E isso daqui a gente sabe que nada mais é do que o momento de inércia da nossa seção. Certo? Então, substituindo isso daqui por I, a gente vai ter que E vezes I vezes K vai ser igual ao nosso momento. Beleza? Então, com isso, a gente encontra a relação momento-curvatura. A relação momento-curvatura. Então, a gente tem aqui a nossa curvatura. A gente já viu que a curvatura ela é igual a menos a tensão normal dividido pelo mod de elasticidade vezes Y. E isso tudo vai ser igual a M dividido pelo mod de elasticidade vezes a inércia da nossa seção. Então, com isso, a gente chega na fórmula da flexão, certo? Com isso, a gente chega na nossa fórmula da flexão. Essa fórmula da flexão, ela nos dá uma relação entre a tensão que está sendo aplicada na nossa seção e o momento fletor. Então, a nossa tensão normal vai ser igual a menos o momento fletor vezes o y. Esse y que é a distância em relação ao nosso eixo longitudinal, que é exatamente a distância em relação àquela superfície neutra, dividido pela inércia da nossa seção, que é a inércia em relação ao eixo z. Então, com isso, a gente obtém a nossa fórmula da flexão, certo? Então, percebam aqui que para o momento fletor sendo aplicado nesse sentido, a gente vai ter uma tensão de compressão sendo aplicada aqui, na parte superior, em relação ao nosso eixo de superfície neutra, e um esforço de tração na parte inferior da nossa superfície aqui em relação à nossa superfície neutra. Beleza? Então, a nossa tensão ela vai variar linearmente de 0 até uma tensão máxima de compressão na parte superior para a aplicação desse momento e de 0 até uma tensão de tração máxima na parte inferior para a aplicação do momento nesse sentido aqui, certo? E com isso, como essa nossa tensão ela varia linearmente, e nós estamos falando de materiais com comportamento linear elástico, então a nossa deformação ela também vai ocorrer de forma linear, certo? Então essa deformação ela vai ser máxima na parte superior da nossa viga, da seção da nossa viga, e ela vai ser máxima também na parte inferior. Sendo que na parte superior, para a aplicação do momento nesse sentido, a gente vai ter uma deformação máxima de compressão e na parte inferior a gente vai ter uma deformação máxima de tração, certo? Então a tendência é que a gente tenha um encurtamento da parte superior da nossa seção e uma dilatação ou um alongamento da parte inferior da nossa seção, beleza? Então, pessoal, o nosso procedimento de análise para esse tipo de elemento estrutural, que aqui no caso, essa questão da flexão, ela é normalmente analisada mais para vigas, a gente segue esse procedimento de análise aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando nós temos elementos estruturais submetidos à flexão, é obter o momento fletor, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é obter o momento fletor da nossa peça. Então, para obter o momento fletor, a gente primeiro precisa utilizar o método das seções para poder encontrar aquelas equações de momento fletor em cada seção da nossa viga submetida à flexão, certo? Então, a partir dessas equações,
utilizando o método das seções, a gente consegue traçar os diagramas de momentos fletores. A gente precisa desses diagramas de momento fletor para determinar o momento fletor máximo das nossas vigas, certo? Então, logo após a determinação desses momentos fletores, desses diagramas e desse momento fletor máximo, a gente parte para a determinação das propriedades da seção. Então, primeiro a gente determina a posição do centroide da nossa seção e em seguida calcula o momento de inércia dessa seção, certo? Então, de posse dos momentos fletores e da inércia da nossa seção, a gente consegue encontrar os valores das tensões normais em qualquer ponto da nossa seção, certo? Então, o valor dessa tensão normal, ela vai ser obtida a partir da especificação da distância y, que vai ser a distância perpendicular ao eixo neutro, e a gente vai determinar o valor dessas tensões agora utilizando a aplicação da fórmula de flexão, certo? Então, com isso, a gente consegue encontrar a tensão normal em cada ponto da nossa seção, beleza? Então, primeiro, a gente encontra os valores dos momentos fletores. Em seguida, a gente calcula o momento de inércia da nossa seção. E, por último, a gente consegue calcular as tensões normais em cada ponto a partir da distância y em relação àquele nosso eixo longitudinal ou em relação àquela nossa superfície neutra. Beleza? Vamos agora exercitar esses conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Vamos começar com esse nosso exercício número 1 aqui, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui nesse nosso exercício 1? O que é que ele pede para a gente calcular aqui no exercício 1? No exercício 1, a gente tem uma peça aqui de madeira, certo? Essa peça de madeira, ela está submetida a essas tensões aí, beleza? E ele pede para a gente determinar o momento interno M na seção transversal provocado por essa distribuição de tensões aqui, certo? Então, aqui a gente já tem o nosso eixo longitudinal de superfície neutra, certo? Então, nesse nosso eixo neutro aqui, que é a nossa linha neutra da nossa seção, as tensões valem 0, e essas tensões elas vão aumentando à medida que a gente vai se distanciando desse eixo neutro aqui, certo? Essa peça, ela tem uma largura de 60 milímetros e uma altura de 120 milímetros, e essa é a nossa distribuição de tensões aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o momento de inércia da nossa peça. Como se trata de uma seção retangular, o momento de inércia vai ser igual à base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. Então, a base vale 60 milímetros, a altura vale 120 milímetros. Com isso, a gente determina a nossa inércia. A nossa inércia vale 8,64 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Determinada a nossa inércia, a gente consegue encontrar o valor do nosso momento fletor, certo? Então, o nosso momento fletor agora a gente vai aplicar a nossa fórmula da tensão para encontrar o nosso momento fletor, né? Então, aqui a gente vai ter que a tensão máxima vai ser igual ao momento vezes o C, que é a distância máxima aqui, né? Que é a distância da nossa linha neutra até a parte mais externa da nossa peça aqui, certo? Dividido pela inércia. Então, o nosso momento vai ser igual à tensão máxima vezes a inércia dividido por C. A tensão máxima vale 20 megapascal. Tensão máxima vale 20 megapascal. Multiplicado pela inércia, que vale 8,64 vezes 10 a sexta milímetro a quarta.
Isso tudo dividido pelo C, que vale 60 milímetros. Então, com isso, a gente encontra o nosso momento interno, que vai ser igual a 2,88 vezes 10 a sexta newton vezes milímetro. Transformando isso em kN/m, a gente vai ter um momento de 2,88 kN vezes metro. Beleza? Então, com isso, a gente encontra o valor do nosso momento interno M. Vamos agora para a segunda questão. Pronto. Essa nossa segunda questão aqui, ele pede para a gente determinar a tensão máxima que ocorre nessa vigazinha I, né? Aqui ele dá a seção I, ele diz que a nossa viga ela tem seção I, é um perfil I, certo? E dá esses carregamentos aqui, certo? Então aqui a gente tem uma viga de seção I, essa viga ela é biapoiada e está submetida a uma carga distribuída de 5 kN por metro, certo? Ela tem um comprimento total de 6 metros e aqui a gente tem as dimensões da seção transversal I da nossa viga. E aqui ele já diz aqui que a nossa linha neutra está passando aqui no nosso centroide localizado aqui no ponto C, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar o momento máximo que está submetido a essa nossa vigazinha aqui, certo? Então, para determinar esse momento máximo, a gente precisa utilizar o método das seções para traçar o nosso diagrama de momento fletor, certo? Então, aqui nesse caso, a equação de momento para essa seção aqui vai ser igual a 15 vezes x menos 5 vezes x sobre 2, que vai ser igual a 2,5 x ao quadrado. Então, essa é a nossa equação de momento para essa seção S1 aqui, certo? Então, aqui a gente tem duas maneiras de calcular esse momento fletor máximo. A gente pode calcular direto o momento fletor máximo para carga distribuída para vigas biapoiado vai ser QL ao quadrado sobre 8, onde Q é o valor da nossa carga distribuída e L é o comprimento total da nossa viga. Com isso, a gente chega no momento máximo de 22,5 kN/m. Ou então, a gente pode também derivar essa nossa equação aqui do momento. E com isso, a gente derivando essa nossa equação, que é uma parábola, a gente obtém a equação da reta, que vai passar no ponto mais baixo dessa parábola aqui, certo? Então, se a gente derivar essa equação aqui, a gente vai encontrar essa equação de 15 menos 5x. Se a gente igualar essa equação aqui igual a zero, a gente vai ter o ponto de momento máximo. Esse ponto de momento máximo vai ser igual exatamente no meio da nossa viga, que vai ser no ponto de x igual a 3 metros. Se a gente pegar esse x igual a 3 metros e substituir na nossa equação do momento, a gente consegue encontrar esse valor de momento máximo igual a 22,5 kN/m. Então, tem essas duas formas de determinar o momento máximo que está submetido à nossa viga, certo? Então, encontrado o valor do nosso momento máximo, a gente vai agora calcular a inércia da nossa seção. A inércia da nossa seção, utilizando o teorema dos eixos paralelos, a inércia vai ser igual a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12, mais 2 vezes essas duas areazinhas aqui, né? As áreas das mesas, multiplicado pela distância do centro geométrico da nossa peça até o centro geométrico das áreas das mesas, certo? Então, essa é a aplicação do teorema dos eixos paralelos para encontrar a inércia da nossa seção. Então, substituindo os valores aqui, a gente vai ter que a inércia vai ser igual à base da alma, que vale 20 milímetros, multiplicado pela altura da alma, que vale 300 milímetros, elevado ao cubo dividido por 12, mais 2 vezes a área de cada mesa. Então, cada mesa vai ter uma área de 20 milímetros vezes 250 milímetros, multiplicado pela distância entre o centro geométrico de cada mesa até o centro geométrico da seção, que vale 160 milímetros, que é 150 mais a metade de 20, certo?
Então, com isso, a gente encontra a inércia da nossa seção, que vale 3,01 vezes 10 a 8 milímetro elevado à quarta. Beleza? Então, encontrado o valor do nosso momento máximo e encontrado o valor da nossa inércia, a gente consegue calcular a nossa tensão máxima. Lembrando que essa nossa tensão máxima ela vai ocorrer na região mais externa da nossa viga, que é a distância maior entre a linha neutra da viga até a parte mais externa da nossa viga. Então, quanto maior essa distância aqui, maior vai ser o valor da nossa tensão. Como a gente quer calcular o valor da nossa tensão máxima, essa distância máxima y máximo aqui vai ser igual a 150 mais 20, que é 170. Beleza? Então, a nossa tensão máxima vai ser igual ao momento máximo, vezes C, que é a distância y máxima, dividido pela inércia. O momento máximo a gente já calculou, que vale 22,5 kN/m. Transformando para Newton em milímetro, vai ser igual a 22,5 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetro. Vezes a distância máxima y máximo, que vale 170 milímetros, dividido pela inércia, que vale 3,01 vezes 10 a 8 milímetro à quarta. Calculando isso aqui, a gente vai ter um valor da tensão em Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. Então, com isso, a gente vai achar um valor de tensão máxima igual a 12,71 megapascal. Beleza? Então, essa foi a nossa questão 2. Vamos agora para a questão 3. Vamos agora para a nossa questãozinha 3. Essa nossa questão 3, pessoal, a gente tem uma vigazinha metálica de seção retangular. Essa viga ela é feita de aço A36. E na questão, ele pede para a gente determinar o valor de A, certo? Então, essa seção ela vai ter uma largura A e uma altura 2A, e ele pede para a gente determinar esse valor de A, de modo que a tensão de escoamento do aço vale 250 megapascal. Além disso, ele pede para a gente utilizar um fator de segurança de 1,15 para esse escoamento. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar essa tensão de escoamento admissível. Essa tensão de escoamento admissível vai ser igual à tensão de escoamento dividido pelo fator de segurança. Então, a tensão de escoamento admissível vai ser igual a 250 megapascal dividido por 1,15, que vai dar 217,39 megapascal. Beleza? Então, essa é a nossa tensão de escoamento admissível. Calculada a nossa tensão de escoamento admissível, a gente vai agora calcular a inércia da nossa peça, certo? A inércia da nossa peça, como se trata de uma seção retangular, a inércia vai ser igual a base vezes a altura elevada ao cubo dividido por 12. A nossa base vale A e a nossa altura vale 2A. Então, com isso, a gente vai ter uma inércia igual a 0,666 vezes A elevado à quarta potência. Beleza? Determinamos a tensão de escoamento admissível, determinamos a inércia da nossa seção. Agora nós vamos calcular o momento máximo da nossa peça para poder encontrar o valor de nosso A, o valor do nosso A da nossa peça. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma vigazinha biapoiada com balanço. No primeiro trecho da nossa viga, a gente vai ter uma carga distribuída de 40 kN por metro ao longo de 2 metros da viga. E a gente vai ter ainda uma carga concentrada de 60 kN na extremidade do nosso balanço de 1 metro. Então, a gente precisa primeiramente calcular os valores das nossas reações para em seguida traçar o diagrama de momento fletor dessa nossa viga aqui, certo? Então, para encontrar os valores dessas reações, eu vou utilizar a equação de equilíbrio de somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Se a gente fizer somatório dos momentos em A igual a zero, a gente vai ter
40 vezes 2, 40 vezes 2, vezes a distância que vale 1 metro, certo? Então, essa força distribuída ela vai gerar um momento nesse sentido aqui. Essa força do apoio B vai gerar um momento no sentido contrário. E essa força de 60 kN vai gerar um momento no mesmo sentido dessa carga distribuída. Então, com isso, a gente vai ter 40 vezes 2 vezes 1, mais 60 vezes essa distância total em relação ao ponto A, que vale 3 metros. Isso vai ser igual a BY, que é a nossa reação de apoio B, vezes 2 metros. Aqui, você me desculpem aqui que o 2 ficou apagado aqui, certo? Então, com isso, a gente consegue encontrar o valor da nossa reação de apoio no ponto B, que vai valer 130 kN. Então, 40 vezes 2 vezes 1 dá 80, mais 60 vezes 3, que dá 180. 180 mais 80 dá 260, dividido por 2 metros, a gente encontra a reação no valor de 130 kN. Beleza? Então, para encontrar a nossa outra reação de apoio, a gente pode simplesmente utilizar a equação de equilíbrio do somatório de Fy igual a zero. Então, com isso, a gente vai ter AY mais BY vai ser igual a 40 vezes 2 mais 60 kN. Então, AY vai ser igual a 40 vezes 2, que é 80, mais 60, que vai dar 140, menos BY, que vale 130. Com isso, a gente encontra um AY de 10 kN. Beleza? Agora, a gente vai utilizar o método das seções para poder encontrar as equações de momento para cada uma das seções da nossa viga. Então, para a seção 1, a gente vai ter que a equação do momento vai ser igual a 10 vezes x menos 40 vezes x sobre 2, que vai dar menos 20 vezes x ao quadrado. Então, essa é a equação de momento para a primeira seção. Para a seção 2, a nossa equação de momento, a gente pode encontrar a equação de momento partindo do x do ponto C para a esquerda. A nossa equação de momento para a seção 2 vai ficar igual a menos 60 vezes x. De posse das nossas equações de momento, a gente consegue agora facilmente traçar o nosso diagrama de momento fletor, certo? O nosso primeiro trecho da nossa viga, a gente vai ter uma carga distribuída, então o nosso diagrama vai ser parabólico. No nosso segundo trecho, como a gente vai ter uma carga concentrada, o nosso diagrama vai ser linear. Beleza? Então, olhando aqui para a nossa equação MS1, a gente vai ter um momento em x igual a zero, e um momento em x igual a 2, substituindo aqui x igual a 2, a gente vai encontrar um momento de menos 60 kN. Na equação 2, a gente vai ter a mesma coisa, certo? Em x igual a 0, o nosso momento vai ser igual a 0. Em x igual a 1, o nosso momento vai ser igual a menos 60 kN. Certo? Beleza? Então, a gente vai ter esse desenho de momento fletor aqui. Certo? Para encontrar onde a nossa parábola vai tocar, onde a gente vai ter um momento que vale 0, a gente vai simplesmente pegar essa equação de momento aqui e igualar a 0. Igualando essa equação a 0, a gente encontra os dois valores de x, que são as raízes dessa equação aqui, onde nós vamos ter o momento valendo 0. Então, o momento vai ser 0 em x igual a 0 e em x igual a 0,5 metros, certo? Em x igual a 0, o nosso momento vai ser 0. Em x igual a 0,5 metros, o nosso momento também vai ser igual a 0. E para encontrar esse valor de momento máximo, nós simplesmente fazemos a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. A gente deriva essa equação aqui. Derivando essa equação, a gente vai encontrar um valor de x em que a gente vai ter o nosso momento máximo. Se a gente derivar essa equação aqui, a gente vai ter 10 menos 40x igual a 0. Com isso, o nosso x de momento máximo vai ser igual a 0,25. Então, em x igual a 0,25, a gente vai ter o valor desse momento máximo aqui. Se a gente substituir o valor de x igual a 0,25 nessa equação,
a gente vai encontrar esse momento máximo de 1,25 kN positivo. Beleza? Então, para esse nosso diagrama de momento fletor, o momento fletor máximo vai ser igual a menos 60 kN. Beleza? Então, para que essa nossa peça consiga resistir a esse nosso esforço de momento de 60 kN, a nossa tensão Y admissível, obrigatoriamente, ela tem que ser maior ou igual ao momento máximo vezes o C dividido por I. A nossa tensão de escoamento admissível a gente já calculou aqui, né? Vale 217,39. 217,39 megapascal tem que ser maior ou igual a 60 vezes 10 a sexta newton vezes milímetro, vezes o C, que é o nosso Y máximo, né? Que vale A. Nosso Y máximo vale A. Dividido pela inércia, que vale 0,666 vezes A elevado à quarta. Então, cortando esse A elevado à quarta com esse A, a gente vai ter A elevado ao cubo. Esse A elevado ao cubo a gente passa para o outro lado multiplicando. E o 217,39 megapascal para o outro lado dividindo. Então, o nosso A elevado ao cubo, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a 60 vezes 10 a sexta newton vezes milímetro, dividido por 0,666 vezes 217,39 newton por milímetro quadrado. Certo? Então, calculando isso aqui, a gente vai ter que o A tem que ser maior ou igual a raiz cúbica de 4,14 vezes 10 a quinta milímetro ao cubo. Tirando a raiz, a gente vai encontrar um A obrigatoriamente tendo que ser maior ou igual a 74,53. Arredondando isso aqui para um valor fechado, a gente precisa de um A de pelo menos 75 milímetros para resistir a esse esforço de 70 kN e para ter resistência o escoamento, a tensão de escoamento de 217,39. Então, nós precisamos de um valor de A de pelo menos 75 milímetros. Beleza? Então, essa foi a nossa questão 3. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos resolver a nossa última questão, a nossa questãozinha 4. Beleza? Então, aqui nessa nossa questãozinha 4, a gente tem uma peça de uma máquina. Essa peça ela é feita de alumínio, certo? E ela está sujeita a um momento de 75 Nm. O que é que ele pede aqui nessa questão? Nessa questão, ele pede para a gente calcular as tensões de flexão máxima de tração e de compressão. Beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar a posição da nossa linha neutra, que é a posição do centroide da nossa peça. Para encontrar essa posição da linha neutra, que é a posição do centroide, a gente vai ter que o y do centroide vai ser igual ao y1 vezes essa areazinha 1, mais o y barra 1 vezes essa nossa areazinha 1, mais o y2 barra vezes a nossa área 2, certo? Isso tudo dividido pela área total. Então, para encontrar o y do centroide, a gente vai multiplicar o y do centroide dessa área 1 pela área 1, mais o y do centroide dessa área 1 por essa área 1, mais o y do centroide dessa área 2 vezes a área 2 dividido pela área total. Certo? Então, o nosso y barra vai ser igual ao y do centroide da área 1, que vai ser a metade dessa altura, né, que vale 20 milímetros, vezes a área 1. A área 1 vale 40 milímetros vezes 10 milímetros. Então, vai ser 20 milímetros vezes 40 vezes 10 vezes 2. Eu coloquei logo aqui vezes 2 porque o y barra 1 vezes a área 1 aqui é igual, né? Então, por isso que eu coloquei logo aqui vezes 2. Mais
o Y2 barra, que é o centroide da área 2. O centroide da área 2 vai ser igual a essa distância total aqui, que é 40 mais 10, que vale 50, menos 5. Então, nós vamos ter o Y2 barra, vale 45. Vezes a área 2. A área 2 vai ser igual a 10 milímetros, vezes esse comprimento total aqui, que vale 80 milímetros. Então, a gente vai pegar isso tudo aqui e dividir pela área total. A área total vai ser 2 vezes a área 1, que vale 40 vezes 10, mais 80 vezes 10, que é a área 2. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar o nosso centroide, que vai ser igual a 32,5 milímetros, certo? Então, essa é a posição do centroide da nossa peça, certo? Então, de posse do nosso centroide, a gente vai agora calcular a inércia da nossa peça, beleza? Para calcular a inércia da nossa peça, nós vamos novamente utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, nós vamos utilizar novamente o teorema dos eixos paralelos, beleza? Então, vamos lá. Então, de acordo com o nosso teorema dos eixos paralelos, a gente vai ter que a nossa inércia vai ser igual a 2 vezes BH3 sobre 12 mais A vezes D ao quadrado, onde isso daqui a gente vai estar utilizando para encontrar a inércia em relação a essas áreas A1 aqui, certo? E essa outra parte da fórmula a gente vai calcular para encontrar a inércia em relação a essa nossa área 2 aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter 2 vezes a base da nossa área 1 vale 10 milímetros, a altura vale 40 milímetros, então a gente vai ter 10 milímetros vezes 40 elevado ao cubo dividido por 12. Mais a área de cada um aqui vai ser 40 vezes 10, vezes a distância do centroide dessa área 1 em relação ao centroide da peça toda, elevado ao quadrado. O centroide da peça toda vale 32,5, menos a distância, menos 20 milímetros. 32 menos 20. 20 porque 20 vai ser o centroide da nossa peça A1. Então, se a gente pegar 32 menos 20, a gente encontra a distância do centroide da seção em relação ao centroide da área 1, que vai ser exatamente 32,5 menos o centroide da peça 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Mais a outra parte da peça, que vai ser igual a inércia em relação a essa nossa areazinha A2 aqui, que vai ser igual à base, que vale 80 milímetros, vezes a altura, que vale 10, elevado ao cubo sobre 12, mais A vezes D ao quadrado. O nosso A vai ser igual a 80 vezes 10, e o D ao quadrado é a distância do centroide da seção toda, até o centroide da seção da nossa área A2, certo? Então, essa distância vai ser igual a 50, né? 50, se a gente pegar a altura total é 50, menos o y barra da seção é 32,5, então a gente chega num valor de 17,5, e essa distância vai ser igual a 17,5 menos a metade da alturazinha dessa nossa área A2, que vale 5 milímetros. Então, 17,5 menos 5 milímetros, a gente tem uma distância de 12,5 milímetros. Então, vai ser 12,5 milímetros ao quadrado. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente encontra uma inércia igual a 3,63 vezes 10 à quinta milímetro à quarta. Beleza? Então, pessoal, a gente tem a inércia da nossa seção, a gente tem o valor do nosso momento, que foi dado na questão, e com isso a gente consegue determinar as tensões máximas, certo? Então, pessoal, como o sentido do momento é esse daqui, a parte superior ela vai ser comprimida e a parte inferior ela vai ser tracionada, certo?
Então, a nossa tensão máxima de tração, ela vai estar localizada na parte mais inferior da nossa seção aqui, certo? Então, a tensão máxima de tração vai ser igual ao momento que ele já dá na questão, vezes o Y máximo de tração, que vai ser a distância da linha neutra, que é o centroide da nossa peça, até a parte mais tracionada, que é aqui embaixo. Essa distância vale 32,5, dividido pela inércia, que vale 3,63 vezes 10 a quinta milímetro a quarta. Fazendo essas continhas aqui, a gente encontra a nossa tensão máxima de tração de 6,71 megapascal na parte mais inferior aqui da nossa seção. E para encontrar a tensão máxima de compressão, a nossa tensão máxima de compressão ela vai ser na parte externa superior da nossa seção. A nossa tensão máxima de compressão vai ser igual ao momento, que é dado na questão, 75 vezes 10 a terceira Newton milímetro, vezes o nosso YC máximo, que vai ser igual à distância do centroide até a parte mais externa da seção, na parte superior, que vale 50, que é a altura total, menos 32,5, que dá 17,5, dividido pela inércia, que é 3,63 vezes 10 a quinta milímetro a quarta. Então, com isso, a gente encontra uma tensão máxima de compressão de 3,61 megapascal. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Aqui no final, nós temos... Eu quero que vocês façam essas 3 questõezinhas aqui, certo? Para valer... já valendo para a lista N2. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de hoje. Lembrando que essa nossa aula é a aula 5, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa aula, em relação a qualquer exercício que a gente fez aqui, vocês podem mandar e-mail para mim ou falar diretamente comigo utilizando o Google Classroom, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.